Estamos aqui refletindo sobre a vida de José e a partir da sua vida, sua história, tirando algumas lições para a nossa vida. Nós já vimos que José tratou seu passado com perdão, seu presente com gratidão, seu futuro com esperança. José não teve um coração amargo quanto ao passado, porque ele soube olhar para trás e perdoar. Deus me fez perdoar, Manassés significa isso. Quanto ao presente, ele não teve um coração orgulhoso, arrogante, porque ele soube olhar para cima e entender a bênção, a dádiva de Deus sobre ele, dizendo, Deus me fez prosperar. E quanto ao futuro, ele não teve um coração ansioso, preocupado, porque ele soube olhar para frente e confiar, dizendo, Deus vos visitará. Ele soube entender a providência, o cuidado de Deus. Em quarto lugar, nós vimos que José aceitou, compreendeu o governo de Deus sobre a sua vida. Por isso, quando ele teve um encontro com seus irmãos e se revelou a eles, ele não se mostrou indignado, amargo, antes, pelo contrário, disse, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim o Senhor que me mandou na frente para que muita vida se conserve. E agora, em quinto lugar, nós vamos perceber que tudo isso fez de José uma referência abençoadora. José é o tipo de pessoa que por onde ele passa, ele deixa um rastro de coisas boas, de caráter, de dignidade, de confiança, de respeito. É o tipo de pessoa agradável, que todo mundo quer conviver com ele, porque ele não vive para si, ele vive para abençoar, ele vive para ajudar. E essa referência abençoadora, ela pode ser vista em 3 momentos na vida de José, começando lá em Gênesis 39. Lá em Gênesis 39 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser próspero e estava na casa de seu senhor. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem o servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então nós temos aqui a primeira referência abençoadora de José. Ele chega no Egito com 17 anos, sendo levado por uma caravana de ismaelitas. Ali no mercado ele é comprado por Potifar e ele se torna um escravo na casa de Potifar. Potifar era um homem importante, um homem rico, um homem abastado, que tinha casa, escravos, fazendas, animais. E José era apenas um a mais entre aqueles que serviam a Potifar. Mas Potifar começou a perceber que José tinha algo especial. Começou a perceber que ele era um adolescente especial. Começou a perceber que nele havia caráter, havia integridade, havia respeito, havia confiança. E em pouco tempo José logrou a confiança de Potifar. Potifar, eu creio que pensou, esse menino está sendo mal aproveitado. Eu preciso usá-lo de forma melhor. Limpar banheiros, limpar chão, cuidar de animais, qualquer um pode fazer. Eu creio que ele pode fazer coisas maiores. E então Potifar o constituiu como mordomo, como administrador, como governador de toda a sua casa. E o texto diz que lhe passou às mãos tudo o que tinha. No versículo 6 diz, Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia. José governava tudo. As fazendas, os animais, as coisas da casa, os negócios, as aplicações financeiras. E a Bíblia diz que desde que o fizera governador da sua casa, o Senhor começou a abençoar a Potifar, a sua casa, por amor de José. Então percebam, meus irmãos, que ele chega ali como um menino escravo. O menino escravo é promovido a administrador da casa. Como administrador da casa, Deus abençoa Potifar, a sua casa, suas riquezas, seus animais, suas fazendas, e aquele homem prospera, porque a bênção de Deus fluía pela vida de José, abençoando aqueles que ele estava ali governando, administrando naquele momento.
No final desta história, creio que 7 ou 8 anos depois de tanta insistência daquela mulher que queria ter um caso com ele, queria ir para a cama com ele, e ele disse, eu não posso, até que um dia ela literalmente o agarrou, e ele fugiu daquele momento, mas ela ficou com as suas roupas nas mãos, e ela então o denuncia por um crime que ele não cometeu, dizendo que ele a havia seduzido, e o marido então, ouvindo isso, fica indignado e joga José na prisão. No final do 39 diz assim, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Perceba, ele sai da casa de Potifar. Na casa de Potifar, Potifar lhe passou as mãos todas as coisas. Ele vai agora para a prisão, que é um local de hostilidade, um local de criminosos, de gente violenta, e em pouco tempo ele ganha a confiança do carcereiro que passa às suas mãos o governo de toda a prisão. E na prisão José se torna o administrador, o governador daqueles presos. E a Bíblia diz que Deus abençoa a prisão e os prisioneiros por amor de José. Aí José é convidado a interpretar o sonho do rei, ele sai da prisão, ele interpreta o sonho do rei, ele dá conselhos ao rei, e o rei se encanta com ele, com a sua sabedoria, com seu espírito nobre, com seu conhecimento, e lá no 41, então, nós vamos encontrar a partir do 41, disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Agora Faraó entrega nas mãos de José o governo de todo o Egito. E durante 7 anos, José anda por toda a terra do Egito, e nos 7 anos de fartura, ele guarda tudo o que pode guardar, em cada cidade constrói armazéns, guarda toda a semente que é possível guardar, e quando chegam os 7 anos de fome, lá no final do 41, diz assim, passados os 7 anos de abundância, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos, ide a José. E agora José se torna uma referência abençoadora para todo o Egito, consequentemente para todo o mundo. Porque no último versículo diz, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então José é uma referência abençoadora. Ele foi referência abençoadora na casa de Potifar, ele foi referência abençoadora na prisão, e agora ele chega ao governo do Egito, e ele é referência abençoadora para todo o Egito e para todo o mundo. E durante 7 anos, e creio eu, nos anos seguintes, este homem se torna uma referência daquilo que é bom, digno de confiança, digno de respeito. Por onde passa, ele deixa um rastro da bênção, da dádiva, do amor, da graça, da misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Todos nós sabemos que José é um tipo de Cristo. E aquilo que José fez pelo Egito, como instrumento de Deus, Cristo mais tarde faria por todo o mundo. Da mesma forma que José deu pão aos egípcios para que eles não morressem de fome, Cristo desceu do céu para ser o pão da vida. Não mais para matar a fome de egípcios e alguns povos vizinhos, mas para matar a fome de todo o mundo. Não mais a fome física, mas a fome espiritual, e nos resgatar na nossa comunhão com o nosso Deus. E aquilo que Cristo fez, agora Ele nos convoca para que sejamos as suas testemunhas. Logo eu, você, cada um de nós, não estamos aqui no Mackenzie simplesmente para trabalhar, ganhar nosso salário, construir nossa família, pagarmos nossas dívidas. Deus nos colocou aqui para sermos referência abençoadora, para sermos bênção, para que vidas sejam abençoadas pela nossa vida. Tudo foi confiado às mãos de José, e tudo que José recebeu em suas mãos, ele entregou nas mãos de outros, para que outros fossem abençoados. Deus tem dado a cada um de nós poder, autoridade, recursos, talentos,
não para o nosso benefício pessoal, não para o nosso enriquecimento, não para que tenhamos fama e glória, mas para que nós sejamos canais da bênção de Deus, para que outros sejam abençoados, principalmente no conhecimento do Cristo, o pão da vida que desceu do céu para nos salvar, para nos alimentar, para nos dar a vida eterna. Então que a gente aprenda esta lição e que, como José, a gente seja uma referência abençoadora, uma referência boa, como disse Paulo, o bom perfume de Cristo, por onde quer que passarmos. Amém.